Trilhos de espaguete. Isso que você está vendo aí é um trem de carga fazendo seu trajeto de rotina com destino à cidade de Cecil, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Mas em vez de passar por trilhos sólidos e retos, esse trem precisa viajar sobre trilhos precários e retorcidos, que parecem mais uma montanha-russa do que uma ferrovia. Embora isso pareça mais um truque de edição, esses trilhos retorcidos são resultado de um fenômeno real, porém bastante incomum. A exposição contínua ao calor faz com que o metal relaxe e se expanda, mas ele volta a contrair quando a temperatura cai. Em geral, isso não é um problema para os trilhos das ferrovias, porque eles passam por um processo de tensionamento. Esse tratamento aumenta a gama de temperatura que os trilhos são capazes de suportar sem perder a forma, garantindo que eles voltem à posição original depois de se expandir. Mas trilhos que são montados às pressas podem não passar por esse processo, por isso eles correm o risco de sofrer com a espaguetificação. Esse alongamento faz com que os dormentes abaixo sejam danificados ou deslocados sobre o lastro de brita, e quando os trilhos retraem, eles não são capazes de voltar à sua posição original. Esses trilhos na Nova Zelândia tinham apenas um pequeno ponto fraco em toda a sua extensão, mas isso foi o suficiente para deixá-los totalmente espaguetificados quando a região foi atingida por um terremoto de 7,1 pontos. Então, apesar de serem feitos de metal pesado, os trilhos ferroviários também podem ser muito sensíveis. E embora muitas regiões do mundo não precisem se preocupar com os terremotos, a elevação das temperaturas é uma preocupação geral, já que a cada ano as máximas no verão estão se tornando cada vez mais quentes por todo o globo, aumentando as chances de mais trilhos sofrerem com a espaguetificação. Tá bom, a partir de agora eu adoro montanha-russa. E por falar em trilhos, uma coisa fica muito clara quando estamos falando de veículos. Os carros andam na pista, os trens andam nos trilhos. Não é difícil entender esse conceito, certo? Mas parece que o engenheiro por trás desse design maluco decidiu que os trens devem andar onde bem entenderem. Não, você não está vendo um trem maluco que resolveu fingir que é um carro. Esse é apenas um design muito ruim mesmo. Essa ferrovia fica localizada ao longo da Avenida Neftkilar, em Baku, capital do Azerbaijão. Como dá pra ver, não existe nenhuma sinalização no cruzamento, nem barreiras, e além disso, os trilhos são quase invisíveis. Então todo o alerta que os motoristas recebem vem do som desesperado da buzina de um trem se aproximando em alta velocidade. Tá bom. Quem foi o gênio que pensou que essa seria uma boa ideia? Bem, acontece que a ferrovia foi construída há muito tempo atrás para servir de via para o transporte de grãos até o porto na costa de Baku. Então a rodovia com 7 pistas foi construída sobre os trilhos à medida que a cidade foi se desenvolvendo. Mas parece que os engenheiros acharam desnecessário implementar qualquer sistema de sinalização. Bizarro. No final das contas, os trilhos acabaram sendo removidos devido ao crescimento da cidade, mas ainda é possível encontrar provas de sua existência no Google Maps. Foi mal, Baku, mas não dá para esconder esse erro vergonhoso do resto do mundo. O raio da morte da Disney. Eu tenho uma pergunta para você. Qual é o lugar mais feliz do mundo? Nos braços da pessoa amada? Resposta errada! Não dá pra comprar lembrancinhas nos braços da pessoa amada. A resposta certa, obviamente, é na Disney. O único lugar do mundo onde pessoas adultas podem se vestir com fantasias ridículas e andar por aí como se fossem crianças super crescidas sem serem duramente criticadas. Ui! Pois bem, acontece que em 2003, a Disney decidiu adicionar um pouco mais de prestígio ao seu nome, encomendando ao famoso arquiteto Frank Gehry um projeto para um elegante centro de eventos, que seria construído bem no centro da cidade de Los Angeles. E esse aqui foi o design que ele propôs. Elegante, futurista e um pouco brisado.
Como era de se esperar, o design pouco convencional dividiu a opinião das pessoas. Embora com certeza seja uma obra impressionante da arquitetura, essa estrutura também pode ser visualmente agressiva. E eu estou dizendo isso de maneira literal. Veja bem, esse monstro de metal era composto por mais de 12.500 painéis curvos de aço inox. E é por isso que, embora pudesse ser seguro apreciar o design único do centro de eventos todo iluminado durante a noite, no período diurno ele se tornava bastante brilhante, ao ponto de cegar as pessoas. Os painéis de inox que revestiam o prédio eram extremamente reflexivos, ao ponto de as pessoas dizerem que olhar para a construção durante um dia ensolarado era o mesmo que olhar direto para o sol. Para piorar um pouco mais as coisas, o centro de eventos ficava bem ao lado de uma das principais vias da cidade, e apenas uma breve espiada em todo o seu resplendor era capaz de cegar de maneira momentânea vários motoristas que passavam por ali. Mas calma aí que ainda fica pior. Saca só, além de refletir a luz, o prédio também amplificava o calor. De acordo com as pessoas da região, as calçadas próximas ao gigante de metal podiam chegar a temperaturas de mais de 60 graus. O suficiente para causar queimaduras severas se não tomar o devido cuidado. Ao perceberem que eles tinham, na prática, instalado uma grande máquina de fazer processos legais, a Disney agiu rápido. Eles mandaram lixar cada um dos 12.500 painéis de aço, o que fez com que eles ficassem bem menos brilhantes. Embora o prédio tenha acabado bem menos lustroso e incandescente do que o projeto original de Gary, pelo menos ele ficou muito mais seguro. E isso com certeza foi uma coisa boa, porque pouco depois disso a Disney comprou os direitos da franquia Star Wars em 2012, e o centro de eventos poderia acabar representando uma ameaça à letal Estrela da Morte. Será que eles estavam pensando em mirar esses painéis na direção dos estúdios da Universal? Cuidado onde pisa. Você já chegou em casa tarde e encontrou a mulher da sua vida dormindo no sofá e então teve que começar a andar de um cômodo para o outro como se fosse um espião para tentar não acordá-la? Eu já tentei fazer isso algumas vezes, mas eu sou muito desastrado, então sempre acabo acordando a minha mãezinha. Mesmo assim, eu fico um pouco mais tranquilo sabendo que os meus passos nunca vão causar tantos danos quanto os desse cara aqui. Caramba! Este é Daniel Johnson, e ele estava com seu irmão em Paulding, Nova York, explorando alguns cenários abandonados durante o inverno quando essa casa em ruínas chamou a atenção da dupla. Mas, por um azar, parece que as fundações da casa não eram fortes o suficiente para aguentar o peso de toda aquela neve, então bastou um pequeno pulo para abalar a estrutura, fazendo com que ela ruísse. Por sorte, o rapaz não estava na parte de dentro da casa, ou ele ia aprender na marra como é que é ter que suportar todo o peso daquele monte de neve em suas próprias costas. Até agora a gente já viu uns erros de engenharia, mas sabe uma coisa que nunca pode dar errado? Clicar nos botões de curtir e se inscrever ali embaixo. Eles foram especialmente projetados para garantir que você nunca fique por fora do que acontece no canal. Agora sim podemos continuar. A Casa de Grover. Nossa próxima história vai nos levar de volta para o ano de 2006, direto para as páginas de um fórum chamado Something Awful. Quem está navegando pela internet há tanto tempo quanto eu, ainda deve se lembrar que os fóruns eram uma fonte inesgotável de dramas e intrigas. Bom, a nossa história começa quando um dos moderadores do Something Awful, que era conhecido apenas por Grover, decidiu que iria construir sua própria casa, baseado em um protótipo feito no Paint, e sem ter nenhum tipo de qualificação para realizar essa tarefa. Certeza que vai dar bom, confia. Vários usuários tentaram alertar Grover de que essa era uma péssima ideia, mas ele não queria nem saber e logo acabou se tornando o único responsável pela criação da construção mais zoada de todo o planeta, a Grover House. Esse foi o apelido que a casa recebeu, e Grover decidiu mantê-lo em todas as suas postagens, cada uma comentando uma história diferente, uma mais hilária que a outra. O apelo estético, como é que eu posso dizer, peculiar de Grover, pode ser apreciado aqui, onde nós podemos ver 7 janelas de 4 estilos distintos, todas dispostas de uma maneira não muito coerente. Será que elas pelo menos fazem algum sentido olhando pelo lado de dentro? Não. Em seguida nós temos uma foto da cozinha, onde dá pra ver que Grover achou importante instalar nada menos do que 8 tomadas a 30 centímetros de distância uma da outra. No entanto, pra mim a melhor foto de todas é essa aqui, que mostra uma janela posicionada no lugar perfeito para alguém rolar pelas escadas e atravessar a vidraça apenas para aterrissar no pântano do lado de fora da casa. Eu esqueci de mencionar, né? A casa inteira foi construída em um lugar conhecido como Great Dismal Swamp,
ou o Grande Pântano Nefasto. Mas não vá confundir o lugar com uma área do jogo Dark Souls. Esse é um pântano real que fica no estado americano da Virgínia, onde o Grover achou que seria o local perfeito para construir sua casa. Mas o mais engraçado sobre as casas é que elas precisam passar por diversas inspeções de segurança para serem autorizadas a servir como moradia. Bom, já dá para imaginar que a Grover House não passou em nenhuma das inspeções. Talvez porque a fossa séptica não tinha capacidade o bastante para suportar a quantidade de rejeitos produzidos por uma família. Ou talvez pelo fato de que foi usado drywall, que é um material muito frágil para fazer a parte estrutural da casa. Então, por fim, Grover foi obrigado a assumir que aquela loucura já tinha ido longe demais e que o melhor a se fazer era pôr um fim àquilo tudo. Só que não. Em vez disso, Grover decidiu tirar sua própria licença para se tornar um fiscal de segurança e vigilância sanitária. Assim, ele teria autoridade suficiente para fazer o laudo de segurança e a liberação da sua própria casa. O destino final da Grover House permanece um mistério. Algumas pessoas dizem que a propriedade está abandonada, enquanto outros insistem que Grover ainda vive lá até hoje, vagando por sua casa monstro como um cientista maluco. Alô, Hollywood, quando é que vocês vão produzir um filme de terror sobre a Grover House? Casa nadadora. Se você já procurou casas para comprar, deve saber que as propriedades que ficam perto da água são em geral mais caras. Mas o que você chama de perto? Será que essa casa é perto bastante? Oh my gosh. Caramba, eu não achei que essa fosse uma casa-barco. Essa casa ficava na margem do rio que corta a cidade de Yellowstone, no estado do Wyoming, nos Estados Unidos, quando despencou na água e foi carregada pela corrente poderosa. Por sorte, ninguém ficou ferido, já que todos foram evacuados com segurança bem antes da casa acabar dando um mergulho no rio. Embora seja uma cena bem impressionante de se ver, esse tipo de coisa acontece o tempo todo, porque essas casas são construídas em margens cortadas dos rios, o que significa que elas podem desbarrancar de maneira repentina para dentro da água. Como as margens cortadas ficam expostas aos elementos, elas são bastante vulneráveis à erosão. Isso significa que, se o tempo ficar ruim por um período maior, uma hora ou outra a propriedade que fica perto da água pode acabar se tornando uma propriedade que fica dentro da água. Isso ou a casa só queria dar um mergulho mesmo. Uma mão na roda. Uma dica para você, sempre tenha um step à mão. Afinal de contas, nunca se sabe quando você pode acabar precisando trocar um pneu furado ou de um pneu em um canteiro de obra. Bem, de qualquer forma, é sempre bom estar preparado, eu acho. Mas por que raios esse pneu foi parar ali? Bom, pode até parecer que esses pedreiros estavam trabalhando no piloto automático e acabaram com o pneu preso no meio da parede, mas acontece que nesse caso isso foi intencional. Olha só, esse pneu tem a curvatura perfeita e serviu como base de suporte para a construção desse belíssimo arco simétrico. E ele poderá ser retirado assim que a estrutura estiver estável. Esses caras podem estar construindo um simples arco de porta, mas por estar tão próximo ao chão, esse também poderia ser um mazar, que é um tipo de mausoléu típico da cultura árabe e que consiste em uma série de arcos. Mas essa técnica não está restrita à construção de tumbas mortuárias. Aqui você pode ver alguns estudantes de engenharia civil da Etiópia que receberam a missão de construir uma pequena ponte arqueada utilizando apenas materiais reciclados. Como dá para ver aqui, esse pneu usado provou ser uma excelente base para o projeto. Parece que, nesse caso aqui, os engenheiros acertaram em cheio. Ponte turbulenta sobre a água. Ah, Veneza! Uma cidade cheia de história, cultura, canais e cabeças machucadas. Como assim? Você não sabia disso? É verdade que eles não costumam fazer muita propaganda sobre isso. O impressionante Grande Canal de Veneza tem mais de 3,2 km de extensão e quase 70 metros de largura no ponto mais amplo. Apesar disso, até meados dos anos 2000, havia apenas 3 pontes ligando os dois lados, e às vezes elas ficavam bem lotadas. Então, em 2008, a cidade encomendou um projeto para o famoso arquiteto Santiago Calatrava, para a construção da 4ª ponte sobre o Grande Canal. Antes disso, Calatrava já havia projetado algumas estruturas arquitetônicas impressionantes, como o edifício Turning Torso, na Suécia, e o Auditório de Tenerife, na Espanha. E, por isso, os venezianos estavam esperando uma estrutura de tirar o fôlego em forma de ponte. Mas esse aqui foi o resultado do trabalho árduo de Calatrava. Esta é a Ponte de la
della Costituzione, elegante, chamativa e ousada. Os moradores ficaram muito satisfeitos com a imponência do projeto, com as curvas do design e com a transparência da estrutura. Mas havia uma coisa que eles estavam cegos demais para enxergar. Veja bem, para conseguir o efeito translúcido ideal, Santiago construiu a ponte usando como material principal o vidro. Mas você deve estar se perguntando, e qual é o problema disso? Bem, acontece que Veneza recebe cerca de 81 centímetros de chuva todos os anos, bem distribuídos ao longo dos meses. E o vidro é bastante escorregadio quando está molhado. Isso faz da Ponte della Costituzione uma ameaça durante o ano inteiro, mas em especial no inverno ela se torna uma armadilha mortal. Além de ficar quase sempre coberta por um monte de neblina durante o inverno, a chuva caindo no vidro gelado se transforma em gelo no mesmo instante, deixando a ponte ainda mais escorregadia. Em pouco tempo, a ponte se tornou famosa tanto entre os moradores quanto entre os turistas, já que os pedestres sofriam acidentes frequentes, escorregando e caindo enquanto tentavam fazer a travessia. Para piorar ainda mais, a ponte não tinha um acesso por rampa, o que significa que as pessoas em cadeiras de roda tinham que contar com a ajuda alheia para subir pela escada de degraus escorregadios. A essa altura a gente pode até estar rindo desse deslize do Sr. Calatrava, afinal, como é que ele poderia ter previsto que isso ia acontecer, não é mesmo? Bom, acontece que ele já tinha cometido exatamente esse mesmo erro antes, ao criar a ponte Subsuri em Bilbao, que era notória por ser muito escorregadia e, olha só, também era feita de vidro. No final das contas, a cidade de Veneza não teve escolha a não ser recobrir a Ponte della Costituzione com um monte de lajotas feias de pedra, arruinando a estética, mas melhorando a usabilidade. Bem, parece que esse é um deslize que Santiago Calatrava não vai cometer novamente. Cara, eu preciso parar de fazer piadas ruins. Cuidado! Escada. As escadas são uma invenção essencial, e bem antiga também, para a ascensão da humanidade. Degraus podem ser encontrados até mesmo em Göbekli Tepe, que é um dos assentamentos mais antigos estabelecidos pelo ser humano, datado de mais de 12.500 anos atrás. Sabendo disso, como é possível nos dias de hoje alguém errar feio na hora de construir uma escada? Afinal, a gente tem mais de 12.000 anos de experiência no assunto, não é mesmo? A falta de um bom planejamento em geral é a principal razão por trás da existência de escadas em zigue-zague. Se um lance de degraus é muito grande para o espaço disponível para a construção da escada, muitas vezes a única forma de acomodar tudo sem prejudicar o ganho de altura é posicionando elas na diagonal. Pelo menos foi isso que aconteceu no caso desse pesadelo de escada projetada por Gabriela Gustafsson em 2006. De acordo com Gabriela, essa escada, que me deixa em pânico só de olhar, é tanto funcional quanto emocionante de se subir devido à sua inclinação extra acentuada. Tudo bem que às vezes acidentes acontecem e você tem que tentar tirar o melhor proveito das coisas mesmo em uma situação ruim. Isso é meio triste, mas é compreensível. Até que você vê uma escada assim. Isso tem que ter sido feito de propósito, fala sério. Qualquer pedreiro com olhos percebe que tem algo muito errado aqui, o que me leva a acreditar que esse é um ato de obediência maliciosa. Mas o que é obediência maliciosa? É quando alguém segue uma instrução exatamente do jeito que ela foi dada, ignorando de propósito qualquer sinal de problema ou erro óbvio incluído nessas instruções. Nesse caso, é provável que o pedreiro simplesmente tenha ficado de saco cheio com o cliente e decidiu ensinar a ele uma lição. Ah, então você não gostou disso aí, chefe? Mas eu segui exatamente o que estava desenhado nas instruções que você me deu. Eu não vejo problema nenhum aqui, meu patrão. Cadeira premiada. Todo mundo que já foi assistir a um evento esportivo em um estádio já passou pela situação incômoda de acabar sentando na cadeira bem atrás de um torcedor gigante que obstrui completamente a vista do campo. Esse tipo de coisa acontece, e na verdade não tem nada que possa ser feito para evitar esse tipo de situação. No entanto, existe uma situação que pode ser evitada, que são os assentos tipo esse aqui, no estádio Fenway Park, onde a visão do torcedor fica totalmente obstruída por uma coluna. Parece que sentar atrás de um grandalhão não é tão ruim assim, não é mesmo? E quanto a esse assento aqui no Yankee Stadium, que tem metade do campo de visão obstruído por uma parede elevada, isso que eu chamo de divisão de classes. E por fim, tem esses assentos aqui, mas eu não sei nem o que dizer sobre eles. Talvez tenham sido projetados para uma família de girafas que gosta de beisebol. Se não for isso, nem sei se existe outra explicação possível. Bem, alguns fãs de esporte têm a teoria de que o estádio fez isso apenas para poder anunciar um número maior de assentos do que a capacidade de público real.
Supostamente não é para ninguém se sentar nessas cadeiras, mas às vezes o sistema acaba cometendo erros e as pessoas acabam comprando ingressos para esses lugares sem querer. Esse é o limite do ridículo para mim. De agora em diante eu nunca mais vou para um evento esportivo sem levar o meu bom e velho periscópio a tiracolo. Vazamento eletrizante. Os encanamentos e instalações elétricas em uma casa são bem parecidos com nossos ossos e artérias, e assim como acontece com o nosso corpo, se eles não forem bem cuidados, podem acabar rompendo. Para provar o meu ponto, dá só uma olhada nessa tomada, que está mais parecendo com uma torneira. Pera aí. Como é que isso foi acontecer? Bem, por mais louco que possa parecer, esse é um problema mais comum do que você pensa. Vejam bem, as casas em geral têm canos pressurizados dentro das paredes, o que ajuda a água a ir de uma área para outra com mais facilidade. Acontece que às vezes esses canos não são instalados da maneira correta, ou eles acabam apenas se deteriorando mesmo, e acabam rachando. Isso faz com que a água comece a vazar e assim filtrar por dentro das paredes. E se ela encontrar uma tomada, é por ali mesmo que ela vai sair, criando uma mini fonte eletrificada. Se você vir algo assim acontecendo, feche imediatamente o registro principal de água da habitação e peça ajuda para alguém especializado o mais rápido possível. E mais importante de tudo, não conecte nenhum dispositivo elétrico na tomada. Queimando lentamente. O melaço é uma substância de cor marrom escuro, grudenta e viscosa, conhecida por seu dulçor e por ter uma velocidade de derramamento muito lenta. Cara, eu podia ficar vendo melaço escorrendo por horas. Enfim, além de ser doce e grudento, você sabia que o melaço também pode ser letal? Em meados de 1910, a popularidade do melaço começou a aumentar, por ele ser uma alternativa mais barata do que o açúcar. Durante esse período, a Purity Distilling Company inaugurou uma fábrica de processamento de melaço em Boston, Massachusetts, mas parece que a preocupação dos donos com a segurança era precária, para dizer o mínimo. À medida que a empresa começou a crescer, eles logo começaram a construção de uma nova destilaria, cuja obra foi supervisionada por um homem chamado Arthur P. Gell. Acontece que o Sr. Gell era um conselheiro financeiro e não tinha nenhuma experiência na área de engenharia. No entanto, seu salário era menor do que o de um engenheiro experiente. Como era de se esperar, não demorou muito para que um dos tanques principais da instalação começasse a vazar, mas ele foi prontamente remendado. Só que à medida que mais e mais rachaduras começaram a se formar, a empresa teve uma ideia brilhante para contornar o problema. Eles pintaram o tanque com uma cor mais escura. Eu tô falando sério. Eles imaginaram que se ninguém fosse capaz de ver o tanque vazando, então eles não teriam nenhum problema. Bastante engenhoso, não acham? Na verdade, não. No dia 15 de janeiro de 1919, o tanque de 12 metros de altura finalmente cedeu, deixando escorrer uma avalanche de mais de 7,6 milhões de litros de melaço. A onda açucarada que se formou tinha cerca de 17 metros de altura e avançou pelas ruas da cidade a cerca de 56 km por hora. Como o tanque estava localizado a apenas 60 metros de distância do porto, isso causou um enorme estrago na cidade e acabou deixando cerca de 150 pessoas feridas. E se você está se perguntando como algo tão inofensivo quanto melaço pode causar tamanho dano, considere o fato de que ele é 40% mais denso que a água. E por causa disso, é muito mais difícil de alguém conseguir nadar ou mesmo se mover em meio à meleca grudenta. Sendo bem sincero, a cidade foi praticamente enterrada em melaço. Mais de 300 pessoas se voluntariaram para limpar a bagunça, e mesmo assim esse processo demorou semanas para ser concluído. Os donos mentiram e tentaram atribuir a culpa do incidente aos anarquistas, mas o tribunal acabou condenando a empresa a pagar uma multa de $300 mil pelos prejuízos, o que na cotação atual é algo em torno de 5 milhões e 100 mil doletas. Parece que apesar do melaço ser muito doce, ele acabou deixando um gosto amargo nas bocas das pessoas da cidade. Estacionamento perigoso. Imagine o seguinte: você é um motorista particular e acabou de comprar seu próprio micro-ônibus novinho em folha. Você está muito animado para dar esse passo em sua carreira, mas assim que chega em casa, percebe que talvez você tenha cometido um grande erro. A garagem não é grande o suficiente para guardar o veículo. O que você faria nessa situação? Alugaria um estacionamento? Faria uma reforma para aumentar a garagem? Se mudaria para um lugar maior?
Como um bom brasileiro, a resposta óbvia é: você quebra a parede do fundo e deixa a traseira do busão pendurada no ar. Essa foto foi tirada em Cidade Tabajara, um bairro de Olinda, no estado de Pernambuco. De acordo com os comentários feitos no fórum onde a imagem foi postada, esse é de fato um ônibus escolar que pertence a um motorista particular. Como está evidente, a garagem da casa não era grande o bastante para comportar o veículo, então ele simplesmente removeu a parede. Cara, tinha que ser brasileiro para ter uma ideia dessas. Mas eu devo admitir que isso me deixa bastante desconfortável por vários motivos. Será que remover a parede não acabou comprometendo a estrutura da casa acima? O que acontece se ele, sem querer, acabar dando ré demais? E, provavelmente, o mais importante, por que raios ele achou que essa era uma boa ideia para início de conversa? A cena retratada nessa imagem parece tão fora da caixinha que ela me faz até questionar se esse não é apenas um truque muito bem feito no Photoshop. Afinal, olhando mais de perto, a sombra na lateral do ônibus me parece um pouco estranha. Mas eu tenho que admitir que, por mais incrível que isso possa parecer, eu já passei por coisa bem pior dentro do busão. Enxurrada de espuma. Não há nada como abrir a janela em uma fria manhã de inverno e dar de cara com uma enorme camada de neve fofinha e macia. Mas, peraí, ô editor, dá um zoom aí. Isso não é neve, isso é espuma. No. É isso mesmo, o que a gente está vendo aí é uma camada de espuma borbulhante e densa que se espalhou por todo lado na cidade de Santa Clara, na Califórnia, em 18 de novembro de 2016. Durante algumas horas houve uma especulação massiva sobre o que havia causado o incidente, com os tópicos esquisitões da internet criando teorias que variavam desde a espuma ser um ser inteligente até os que acreditavam que aquela era uma obra dos Illuminati. No entanto, o verdadeiro culpado foi um projeto mal feito. Ao rastrear a origem da espuma, ficou claro que ela estava vindo de um galpão ocupado pela empresa Signature Flight, responsável por fazer a manutenção de motores de jatos. Como é de se esperar, trabalhar com motores a jato pode ser bastante perigoso. Se algo de errado acaba acontecendo, o motor pode explodir, e o fogo, alimentado por combustível de aviação, pode se espalhar em uma velocidade incrível. E é por isso que a empresa usa um sistema de alarmes que libera espuma quando o acidente é detectado. Essa espuma é projetada para se espalhar rapidamente na maior área possível, criando uma camada espessa que sufoca o fogo antes que ele possa tomar proporções incontroláveis. Mas a espuma também é feita à base de sabão, para não danificar as aeronaves. Mas, como ficou evidente, o sistema de alarmes da Signature Flight deixou muito a desejar, já que ele detectou um incêndio que nunca aconteceu. Ou ele apenas ficou louco e resolveu que era hora de fazer uma festa da espuma. Para piorar ainda mais, uma vez que o alarme tenha sido acionado, não existe uma maneira de parar a espuma, então ela continua apenas fluindo. E isso pode até parecer uma coisa boa, afinal você não iria querer alguém cortando o suprimento de espuma durante um incêndio de verdade. Mas foi justamente isso que acabou criando toda essa situação. Embora a polícia tenha sido chamada para resolver o problema com as bolhas, eles não podiam fazer nada além de acalmar os eventuais estressadinhos e esperar a espuma baixar. Embora a espuma até possa ser tóxica em grandes quantidades, ninguém ficou exposto por tempo suficiente para ser prejudicial, nem mesmo aquele ciclista. É uma pena que toda aquela espumeira tenha durado apenas um dia. Vai dizer que não seria super legal organizar uma partida de paintball ali no meio com os jogadores se escondendo na espuma. Eu ia me sentir como naquele filme 007, o espumão que me amava. Localização privilegiada. Existem muitos fatores a serem considerados na hora de se instalar um caixa eletrônico. Por exemplo, se você for um ganancioso sem escrúpulos, disposto a cobrar uma taxa astronômica por cada transação, não faz sentido nenhum instalar uma máquina dessas bem ao lado de uma agência, que oferece os saques de graça. Mesmo sabendo disso, eu não consigo pensar em sequer uma razão convincente para alguém escolher colocar um caixa eletrônico em um lugar assim. Será que o cara na foto é um estrangeiro em uma terra alienígena, onde a altura média das pessoas é 3,20 metros? Isso ou algum vilão malvado roubou os degraus que davam acesso à máquina e os levou para outro lugar. Se bem que essa teoria poderia explicar o que esses degraus inúteis estão fazendo aqui. Escadas sem utilidade como essa são conhecidas como HyperArt Thomason, que não passa de um nome incrivelmente complicado que é dado para obras de engenharia sem uma função prática. As HyperArt Thomason em geral surgem quando apenas uma área específica de um prédio é construída ou demolida, deixando essas